Coronavírus e bafômetro. Entenda a restrição do uso durante crise sanitária. Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal decidiu restringir o uso do bafômetro. A decisão, de acordo com a assessoria de comunicação da PRF, é uma forma de prevenir o contágio da doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a principal forma de transmissão do Covid-19 ocorre por meio das gotículas de saliva. Como o teste de bafômetro implica justamente em soprar o aparelho medidor, optou-se pela diminuição temporária do seu uso. Até novo aviso, o teste do bafômetro só será aplicado em duas situações: se há um acidente ou se o condutor apresentar sinais de embriaguez. Essa mudança de protocolo tem causado dúvidas aos condutores. Siga assistindo ao vídeo e entenda como os procedimentos referentes ao uso do bafômetro estão ocorrendo nesse período de pandemia. Coronavírus e bafômetro, como será a restrição de uso? Pois é, a decisão da PRF, válida para todo o território nacional e por tempo ainda indeterminado, estabelece uma diminuição no uso do bafômetro. Vale a pena lembrar que o bafômetro é um dos testes mais utilizados para identificar a presença de álcool no organismo dos condutores. Afinal, como consta no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool ou de outras substâncias de efeito psicoativo é uma infração gravíssima. As penalidades para essa infração incluem a multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir. É preciso destacar também que qualquer quantidade de álcool no organismo de um condutor configura uma infração, conforme o artigo 276 do CTB. Mas em quais casos está sendo utilizado o bafômetro na pandemia? Com a medida adotada pela PRF, o teste do bafômetro só deverá ser aplicado em duas situações. Primeira, se o condutor estiver envolvido em um acidente de trânsito, e segundo, se o condutor apresentar sinais de embriaguez. Nesses casos, os agentes devem aplicar o teste normalmente. Para preservar a própria saúde, os agentes devem também utilizar máscaras, luvas e realizar a devida higienização após a realização do teste. O bico do bafômetro, ou em outras palavras, o lugar onde as pessoas sopram o aparelho, é descartável. Ainda assim, a restrição dos testes é uma medida importante para evitar a propagação da doença. Mas as multas por dirigir embriagado continuam sendo aplicadas? Sim! Se constatada a presença de álcool no organismo, como mencionado no tópico anterior, a multa e demais penalidades previstas pelo artigo 165 do CTB devem ser aplicadas. Agora, a principal mudança com a decisão tomada pela PRF será em relação às blitz da lei seca, que costumam ser realizadas periodicamente em diversas rodovias do país. Com a determinação da PRF, tais blitz não devem acontecer, ou devem acontecer de forma diferenciada, pelo menos até novo aviso. Quanto a isso, o condutor deve ter cuidado e continuar respeitando a legislação de trânsito. Inclusive, os agentes de trânsito podem parar o motorista por outras razões. Aliás, blitz educativas sobre o coronavírus estão acontecendo de forma recorrente em vários estados. Nessas paradas, se o agente identificar qualquer sinal de embriaguez, o teste deverá ser aplicado e o condutor poderá ser penalizado com as medidas previstas pelo CTB. E não é só isso. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de assumir a direção do volante não é apenas uma maneira de evitar multas, mas de zelar pela própria segurança e pela segurança dos demais, não é mesmo? Agora, usar álcool em gel pode influenciar no resultado do teste do bafômetro? Logo que foi publicada a decisão da PRF de restringir o uso do bafômetro devido ao coronavírus, começaram a circular algumas mensagens nas redes sociais. Entre elas, uma das que mais se destacou foi que afirmava a alteração do resultado do teste pelo uso do álcool gel. A informação, no entanto, não é oficial. Não há nenhum estudo que comprove a influência do álcool em gel, muito utilizado no contexto da pandemia, no resultado positivo do bafômetro. Para identificar a presença de álcool no organismo, o bafômetro utiliza uma amostra de ar alveolar, aquele que é expelido pelos pulmões. Logo, o uso de produtos higienizantes e desinfetantes, como álcool em gel, não interferem no teste. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.